Meus queridos, o meu boa noite a todos. Mais uma vez aqui reunidos, com muita alegria, disposição para transmitir essa palavra de Deus para a sua vida. E fico feliz de poder encontrar você aí, juntinho comigo, nessa reflexão dessa noite, que estaremos falando sobre como agir quando os planos mudam. Tá certo, queridos? Eu quero dizer da importância desse momento junto com vocês, nesses tempos de isolamento. Como é bom a gente ter momentos, pelo menos como esse, saber que eu estou aqui, você está aí e estamos compartilhando essa palavra junto. Então, a minha gratidão pela sua disposição. Obrigado por você parar um pouquinho dando um pouco do seu tempo para, com certeza, ser edificado pela palavra. O meu muito obrigado, tá bom, queridos e queridas que me assistem nessa hora. Nós vamos ao texto. Falando desse tema tão importante. Eu quero convidar para que você acompanhe a palavra de Deus, que encontra-se no relato de Mateus, o Evangelho segundo São Mateus, nesse relato especial que trata do nascimento de Jesus. E nós vamos ler do versículo 18 ao versículo de número 25, do capítulo 1 de Mateus. Mateus inicia o Evangelho tratando da genealogia de Jesus Cristo e logo em seguida ele diz: ora, o nascimento de Jesus foi assim. Então vamos acompanhar a leitura? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E assim se cumpriu o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Esse é um dos textos magníficos da palavra de Deus, que trata do nascimento sobrenatural de Jesus. E eu quero então, diante desse texto, falar sobre mudança de planos. Em todos os momentos estamos fazendo algum plano. Nós fazemos um plano de... Hoje você fez o plano de assistir essa mensagem, e graças a Deus você está aí, deu certo, mas nem sempre os nossos planos se encaixam. Às vezes você pensou em chegar em algum lugar, mas chegou atrasado. O plano não saiu perfeitamente, e essas mudanças pequenas não produzem grandes interferências, mas há mudanças profundas, radicais. Às vezes quando um voo é cancelado, às vezes quando você não pode chegar no lugar, e às vezes como casos que têm o potencial de mudar o rumo da história. E é o caso deste relato. Esses jovens que agora planejavam casar-se, tementes a Deus, José e Maria, vê uma mudança radical em seus planos, e eu quero que vocês acompanhem comigo essa mudança e o que devemos fazer. É isso que eu quero mostrar para você nessa noite. E a primeira coisa é considerar o impacto na vida dessas pessoas. Essas mudanças produzem um impacto profundo, e o medo se apropria da mente das pessoas, e isso traz realmente grandes mudanças psicológicas, e muitas vezes essas mudanças mal administradas podem trazer sérios problemas no curso da nossa história. Então veja que o primeiro impacto que acontece na vida de Maria é o medo de não poder casar, porque Maria estava desposada. Naquele período havia a promessa dos pais, e depois havia o período de noivado, que era um compromisso sério. Ele não poderia ser assim
dissolvido, a não ser por causa de um adultério, uma coisa grave. Era um período probatório que comprovava que de fato a mulher tinha casado virgem, e é exatamente nesse momento de estágio probatório que Maria aparece agora grávida, e nós sabemos pelo texto sagrado, mas José ainda não sabia disso, que era por obra do Espírito Santo. Você imagina agora alguém que está pensando, fazendo planos para casar, e de repente engravida de uma forma sobrenatural, não esperada, e os medos que isso povoa, o medo que isso traz à mente dela. Será que ela agora iria casar com José depois de tudo isso? Como as pessoas iam reagir? Havia uma lei que uma mulher que adulterava era morta apedrejada. Será que ela seria morta pela dureza do coração daquelas pessoas, a insensibilidade, a não compreensão do fato sobrenatural que sobreveio sobre a sua vida? E os medos, o impacto era muito profundo. Será que ninguém vai acreditar? Será que o próprio José, este homem justo, este homem fiel, será capaz de entender uma gravidez que jamais tinha se visto em toda a história da redenção da humanidade? E devemos admitir que era uma tarefa difícil. E imagine o medo que povoava a sua mente em um momento delicado como esse, mas que se coloca como serva do Senhor, aguardando a resposta que venha dele. Então a primeira coisa que devemos considerar é que as mudanças profundas produzem medo, impacto. Se você tiver que morar em outro lugar, isso não estava nos seus planos, é normal que venha o medo, a preocupação. Isso é normal. Uma gravidez inesperada que você não estava esperando, mas como a naturalidade da vida de um casal, de repente houve um deslize na prevenção e você engravidou e não estava preparado para isso. É normal que venha o medo. É normal que venha as preocupações. E é isso que devemos considerar quando há grandes mudanças. E no período de hoje, o comércio que está precisando fechar suas portas, é normal que o empresário tenha medo do futuro da empresa, e isso é normal e nós devemos considerar. É normal que haja preocupações dos líderes religiosos em relação às suas ovelhas, agora distante dos seus líderes, dos seus pastores. Isso é normal. E havia muitos motivos para que houvesse medo na mente de Maria, esta jovem santa, que tudo que queria era casar e ter uma vida normal, mas sobrenaturalmente foi alcançada pelo Senhor e agora tem uma missão completamente diferente daquilo que ela tinha imaginado para a sua vida. Mas não era só Maria. O impacto não vinha só sobre Maria, vinha sobre José, que era um homem justo, um homem que na verdade amava ela e não queria magoá-la, não queria hostilizá-la, queria fazer alguma coisa de maneira que ela não fosse afetada diante dessas mudanças tão radical, embora não entendesse ainda o que estava acontecendo. Ele estava em uma condição de grande preocupação. Estava numa condição onde sobre ele pairava as dúvidas, porque afinal o anjo tinha falado primeiro com Maria e não com José. Ele não sabia, ele apenas percebia em silêncio. Aliás, é o homem mais silencioso da palavra. Você não encontra uma palavra da boca de José, é um homem apenas que age. E está faltando pessoas assim, pessoas que falam menos, pessoas que fazem mais. É isso que está precisando em nossas igrejas, na nossa sociedade. Muitas palavras, poucas ações, e as coisas não se resolvem. Então este homem justo, abalado pela situação da mudança radical em relação ao seu casamento, ele então tem uma intenção de deixá-la. E nós temos isso no texto, que ele, no versículo de 9, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Toda essa preocupação gerou um sentimento de fuga. E é o que acontece na vida de muitas pessoas. Fugir daquele problema,
e não encará-lo de frente. E ele pensou isso, mas o texto diz, ele era um homem justo. Os homens justos também pensam em decisões que não são as mais acertadas. Mas há algo importante no texto que não para por aqui. Além da sua intenção, o texto então fala em uma reflexão. O texto fala que ele passa a ponderar estas coisas, e eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Nós não podemos tomar decisão no calor das emoções. Nós precisamos parar. Esse foi o sono mais especial que um ser humano possa ter. Se você hoje encontra-se desesperado, sem uma solução para os seus problemas, não haja no calor dessas emoções. Pare um pouco. Procure dormir. Procure relaxar. É nesse tempo que Deus vai esclarecer as suas dúvidas. E você vai encontrar a paz novamente e saber o que fazer. Essa lição é muito especial para nós quando há mudanças radicais de planos na nossa vida, que não devemos agir pela emoção. Nós não devemos agir imediatamente. Nós precisamos dar tempo. Nós precisamos de tempo para amadurecer e para que o Senhor possa esclarecer as dúvidas mais pesadas da nossa vida. E nesse sono apareceu um sonho. E nesse sonho um anjo vem e esclarece a ele. E aquilo que perturbava a sua mente agora começa a ser dissipado. E uma nova direção inicia-se, conduzindo ele em uma nova jornada de fé, de coragem e de vitória. E é isso todos que precisamos fazer. E no versículo 20 nós temos a revelação desse plano maravilhoso que José não esperava. O que ele esperava era ter um filho normal, um filho de um homem e de uma mulher. Mas o Senhor resolveu dar-lhe um filho muito especial, que não era dele, mas era filho de Deus. Mas ele teria a oportunidade de criar aquele que era o Redentor de todos nós. Era um plano muito mais excelente, embora produziu sofrimento, dúvidas, enquanto não entendia o que se passava. Este homem de fé, nessa reflexão, Deus revelou, e ele diz: toma a tua mulher. Isso é maravilhoso. O Senhor está dizendo: José, não passe pela sua cabeça deixar Maria, ela continua sendo a tua mulher. Essa mulher será tua, José. Você não precisa, por causa desta mudança de plano, acabar com os planos do seu casamento. Eu continuo unindo vocês para se tornarem, no momento certo, o casal que sempre sonharam ser. Tudo por causa de parar um pouco e deixar Deus falar e de retirar as dúvidas mais ferrenhas que assolavam a sua mente. E quem sabe você hoje seja uma pessoa que está lidando com um problema inesperado e não sabe nem o que fazer. E talvez o que pensou fazer não seja a coisa certa, como foi o caso de José. Deixá-la secretamente, mesmo a amando-a, mesmo sabendo que aquilo era algo difícil. Mas o Senhor disse: José, não tem segundo plano, não tem uma segunda alternativa. José, o que preparei para vocês, ele vai se cumprir. Apenas espere o tempo certo. Isso é algo grandioso para nós, queridos, e nós não devemos abrir mão disso. No versículo 21 vem o grande plano. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele está dizendo: você é quem vai pôr o nome deste menino. E agora chega a hora da ação. Nós precisamos nos adequar, reagir a este plano e nos encaixar agora no plano de Deus. Você agora deixa de viver o seu plano para viver o plano de Deus. E você não é inativo, você passa a adotar o plano de Deus e fazer parte dele. Você que vai pôr o nome nele. E chamarás de Jesus, o Salvador, aquele que salvará a humanidade
dos seus pecados. Isso é algo grandioso, queridos. Você vai fazer cumprir as profecias referente a esta virgem que é profetizado que conceberá e darás à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E aí vem a parte que já entra para a conclusão. E despertado José do sono, fez como ordenara o Senhor. Um homem obediente. Um homem que faz o que Deus manda fazer. Esse é o grande segredo de todos nós. O Senhor tem um plano para nós, nós devemos aceitá-lo e obedecer. A revolta contra os planos de Deus só trazem mais sofrimento. Aí daqueles que recalcitam contra o ardilhão de Deus. Numa linguagem mais comum, mais própria da nossa época, é dar murro em pontas de faca. Ninguém pode lutar contra os planos de Deus, mas nós podemos nos adequar a Ele. Nós podemos nos conformar a Ele e fazer a nossa parte. E teremos uma vitória magnífica no poder do nome do Senhor Jesus. É isso que precisamos fazer quando mudar plano. Você que tem que mudar os seus planos, seja criativo, seja obediente, se enquadre na nova realidade, se adapte ao novo tempo e o Senhor fará grandes coisas na sua vida. O Senhor não nos desamparará, mesmo que os planos foram mudados. E é isso que ele fez com José e Maria e fará com todos nós. E então ele recebeu a sua mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite eu falei sobre mudanças de planos e como agir. Como agir quando os planos mudam. E falei que primeiramente nós devemos considerar o impacto disso. Considerar que haverá medos povoando a nossa cabeça e seremos tentados a buscar soluções alternativas, pensando que vai ser a melhor. Falei também que nós precisamos reagir. E nessa reação nós devemos refletir como José, dar tempo para que haja uma resposta de Deus, não agir de uma forma precipitada e depois ser ativos participantes desse novo plano maravilhoso que sempre será melhor do que o nosso. Se José esperava um filho comum, ele ganhou um filho muito especial, o Salvador do mundo. Este homem silencioso, este homem calado, é um homem de ação, faz o que Deus manda fazer e se cala quando não encontra resposta. E Deus falará. E Deus fará toda a elucidação necessária à mente de todos aqueles que estão aflitos porque não sabem ainda o que fazer. Mas uma coisa você sabe, é preciso obedecer. E na obediência o Senhor fará grandes coisas no meio de nós. É isso aí, meus queridos. Com muita alegria, transmiti hoje a palavra do Senhor para você sobre mudanças de planos. Como está a sua vida? Como estavam os seus planos? Houve mudanças radicais? Não se desespere. É normal ficar aflito, com medo, com dúvida, mas não para por aí. Não para por aí. Não tome decisões precipitadas. Vá descansar. No descanso Deus trabalha. Isso é algo que todos nós devemos aprender. Quero mandar um abraço carinhoso a toda a minha família, aqui em Caicó, Campina Grande, São Paulo, Brasília. Esse povo querido que sempre está me acompanhando. Eu não estou vendo aqui os nomes, mas eu sei que vocês estão aí, né? Sempre está lá Zelândia, Zênia, Zuneide, Aninha, a minha tia Elisete está aqui em Caicó. Eu acredito que ela está ligadinha conosco aí. A Inácia, lá em São Paulo, ligado conosco aí. Um abraço muito carinhoso. Meu tio Antônio, com toda a família em Campina Grande. E a Sara, em Goiás, um abraço carinhoso à minha princesa, à minha filha e a todos vocês. Meu mano Juscelino, ligado também conosco sempre. Então, eu deixo para vocês um abraço virtual muito carinhoso. Tá certo, queridos? E nos encontraremos domingo, se Deus quiser, às 18h30. Que Deus possa abençoá-lo poderosamente. Mantenha a confiança, não se desespere. Deus terá uma resposta e um plano melhor para todos nós. Fiquem com Deus.